Pois bem, eis que é chegado o dia em que não só eu apareço aqui para finalmente fazer uma resenha de um livro de Dostoiévski, mas apareço inclusive para falar muito bem de um livro do homem, porque finalmente, minha gente, li um livro de Dostoiévski do qual eu realmente gostei, que é este aqui. Escritos da Casa Morta, nossa leitura conjunta do Clubinho do mês de outubro de 2022. Em 1849, o Dostoiévski foi preso pelo seu envolvimento com um grupo chamado Círculo de Petrachevski, que era um grupo que tinha ideais mais progressistas, faziam oposição ao czarismo, e aí, por conta disso, Dostoiévski não somente é preso, mas também é condenado à morte por fuzilamento. E aí, em uma cena que eu imagino que deve ter parecido coisa de filme, porque quando Dostoiévski já estava com os olhos vendados, pronto para ser fuzilado, a pena dele é comutada pelo próprio czar, e aí ele vai então, em vez de ser fuzilado, vai passar 4 anos em trabalhos forçados na Sibéria, no presídio de Omsk. E é com base nessa experiência dele, nos trabalhos forçados, que Dostoiévski escreve seu Escritos da Casa Morta, que também pode ser encontrado como Recordações da Casa dos Mortos e Memórias da Casa dos Mortos, se eu não me engano. Mas nesta minha edição aqui da Editora 34, a gente tem o título que mais destoa do que a gente encontra traduzido no mercado, penso eu, que é Escritos da Casa Morta. E na introdução excelente deste livro aqui, aliás, que é de autoria do tradutor Paulo Bezerra, ele explica a opção dele por intitular a obra como Escritos da Casa Morta. E eu queria ler o trechinho aqui em que ele faz a justificativa para vocês. Na página 7, logo no comecinho da introdução, o Paulo Bezerra diz o seguinte: o termo Casa Morta, que é a tradução literal das palavras utilizadas por Dostoiévski, fundamenta-se sobretudo pela ausência de mortos na narrativa. Os galés do presídio de Omsk são retratados com grande vivacidade. E é exatamente isso, porque a casa, no caso o presídio, pode até ser morta, mas ali há muita vida. Neste livro a gente tem uma narrativa moldura, ou seja, uma história dentro de outra história. No começo do livro a gente está na década de 1860 e nós somos apresentados ao nosso primeiro narrador, que é um homem que não é da Sibéria, mas ele conhece muito bem a região, passou um bom tempo ali, e aí faz uma breve apresentação de uma região mais remota da Sibéria pra gente. Explica como era a vegetação ali, o clima, as pessoas, e logo ele nos apresenta uma figura que chamou bastante a atenção dele durante esse período, que era um homem chamado Alexander Pietrovich Gorianchikov. Eu acho que se fala assim, mas eu vou me referir a ele como Gorianchikov, que soa mais natural para mim, ok? E esse homem era um ex-senhor de terras que havia passado 10 anos, adivinha onde? No presídio de Omsk, em trabalhos forçados por razão de um crime motivado por ciúmes. No primeiro ano de seu casamento, o Gorianchikov assassina a sua esposa num rompante de ciúme e por conta disso vai parar naquele presídio onde ele fica 10 anos cumprindo pena. Só que quando o narrador fala dele pra gente aqui, o nosso primeiro narrador, o Gorianchikov já cumpriu a parte principal de sua pena, porque nessa época, quando os prisioneiros eram enviados para trabalhos forçados, eles também tinham que ficar um tempo ali na Sibéria, como uma espécie de incentivo também para povoamento de região. Eles eram até chamados de colonos depois, e é esse momento que o Gorianchikov está vivendo. Então ele tem que ficar ali na Sibéria e ele vive a vida dele de forma bastante reclusa. Ganha a vida como professor de criancinhas ali na região, já que ele havia sido um homem nobre, tinha recebido educação, etc. E ele chama bastante a atenção da população ali por parecer ser um homem muito correto, vive de forma muito exemplar, não causa problema nenhum ali na região, só que ele é um homem bastante avesso ao contato social. Então não tem muitas pessoas próximas a ele, amigos, nem nada do tipo. Só que o nosso primeiro narrador fica muito interessado naquela figura e quer saber mais sobre ele. Eis que ele faz as tentativas dele lá, que não dão muito certo, mas depois de um tempo, esse narrador fica sabendo que o Gorianchikov faleceu. E aí ele consegue acesso a alguns papéis que haviam no quarto do Gorianchikov, e entre esses papéis, ele descobre um caderno que tinha como título Cenas da Casa Morta, que consistiam em relatos escritos pelo Gorianchikov,
que retratavam esses 10 anos de trabalhos forçados no presídio de Omsk. Então acho que já deu para perceber que o Gorianchikov vai funcionar aqui como uma espécie de duplo do Dostoiévski e é ele que vai narrar a maior parte do livro. E este livro aqui é dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente tem o Gorianchikov chegando no presídio e detalhando as suas primeiras impressões. Então ele fala um pouco de como os presos pareciam, o que eles faziam, como que era a rotina ali no presídio. Então eles eram acordados, na verdade, cedo, tinham determinados horários para as refeições, trabalhavam. À noite eles eram trancados nas casernas. Sim, ia lá um oficial, trancava todo mundo, fazia a contagem antes para ver se todo mundo estava realmente ali. E aí no dia seguinte começava tudo de novo. E ele também fala pra gente sobre como era a divisão do contingente daquele presídio. Então ali você tinha alguns presidiários que eram civis mesmo, outros que eram militares, políticos, e havia também a divisão de acordo com os crimes mais graves, que era a seção especial, que era para onde ia a galera mais barra pesada. E além dessas divisões mais formais, digamos, havia também uma divisão que era bem evidente no contingente de presidiários, mas que era uma coisa que ficava ali entendida entre eles, que era a divisão entre nobres e o povo, porque haviam alguns presidiários ali que vinham da nobreza, como o próprio narrador, e eles ficavam mais à margem dos demais presos, que em sua maioria pertenciam às camadas mais baixas da população, o que, aliás, acaba funcionando como um reflexo da própria sociedade russa, que era, e ainda é nos dias de hoje, uma sociedade bastante desigual. E as primeiras impressões do Gorianchikov em relação ao presídio são bem ruins. Ele vê que ali tem uma galera muito estranha, que vive de intriga um com o outro, tem muita confusão, o lugar não é lá muito limpo, a comida é muito esquisita, as condições ali não eram muito legais, só que ele fala pra gente que ele pensava que a vida no presídio, pelo menos inicialmente, seria mais difícil, porque ele vê que os presidiários, apesar de estarem sempre com os grilhões, podiam circular livremente no presídio, alguns iam para a cidade também, em razão dos trabalhos que eles desempenhavam. Ele também vê que os trabalhos não são tão pesados, em sua maioria, como ele imaginava que fossem, só que ao longo do tempo ele vai vendo que as coisas não são bem assim. Por exemplo, ok, os presos realmente podiam circular ali livremente em torno do presídio. Só que, primeiro, eles sempre estavam sendo observados, porque haviam alguns guardas ali de olho neles. Eles nunca estavam sozinhos, porque tinha muita gente ali. Geralmente eles iam para o trabalho sempre em pares, acompanhados, escoltados por algum guarda. E terceiro ponto, eles sempre estavam agrilhoados. E em muitos momentos da narrativa, a gente se pergunta qual é a função desses grilhões? Porque do jeito que ele coloca aqui, dá para ver que não era fácil fugir daquele lugar, era uma fortaleza, a cidade ali era pequena também, então a população conhecia os presos, era fácil identificar quem aqueles presos eram, até pelo modo de se vestir, corte de cabelo, etc. A região também era bastante inóspita, o narrador também fala pra gente que não era difícil de quebrar aqueles grilhões, ele fala que qualquer prisioneiro que tivesse realmente determinado conseguiria quebrar os grilhões com certa facilidade, se livrar deles, mas mesmo assim eles têm que ficar com os grilhões sempre, inclusive no hospital. A gente tem um capítulo aqui, aliás, um dos capítulos mais marcantes do livro, que trata de um período que o narrador passou no hospital e a gente vê que até lá os presos tinham que ficar com os grilhões, mesmo tendo zero risco de fuga naquele cenário. E aí, por que, então, que eles tinham que usar aqueles grilhões? Outro ponto. Ok, podia ser que alguns trabalhos ali fossem realmente menos pesados do que o narrador esperava, mas será que o peso do trabalho forçado estava no tipo de trabalho desempenhado? Com a palavra, Dostoiévski, páginas 53 e 54 deste livro. Minha primeira impressão ao chegar ao presídio foi, de modo geral, a mais repugnante. Porém, coisa estranha, apesar disso, pareceu-me que viver no presídio era bem mais fácil do que eu imaginara a caminho de lá. O próprio trabalho, por exemplo, não me pareceu nada pesado, nada forçado.
e só muito tempo depois atinei que o peso e o caráter forçado desse trabalho não dizem respeito tanto à sua dificuldade e continuidade, mas ao fato de ser impositivo, obrigatório, realizado debaixo de vara. Em liberdade, o mujique talvez trabalhe incomparavelmente mais, às vezes até durante a noite, sobretudo no verão, mas trabalha para si, trabalha com um objetivo racional. E para ele é incomparavelmente mais fácil que para o galé, que realiza um trabalho forçado e de absoluta inutilidade para ele. Uma vez me ocorreu a ideia de que, se alguém quisesse esmagar plenamente um homem, destruí-lo, castigá-lo com o mais terrível castigo, de modo a que o mais temível assassino estremecesse perante esse castigo e o temesse de antemão, bastaria apenas dar ao trabalho o caráter da mais absoluta e plena inutilidade e falta de sentido. O trabalho forçado é incomparavelmente mais torturante que qualquer trabalho livre, e justamente por ser forçado. Depois compreendi que, além da privação da liberdade, além do trabalho forçado, ainda existe na vida de Galé um outro tormento, que quase chega a ser mais forte que aqueles. É a convivência forçada. Esse ponto específico da convivência forçada era algo que eu nunca tinha parado para pensar quando li narrativas que eram ambientadas em prisão, relatos de prisão, etc. E pela narrativa a gente vê que isso colocava um peso muito grande naquela existência dos presidiários também, porque imagine você não conseguir ficar sozinho em nenhum momento do seu dia. Ok que eu sou uma pessoa extremamente introvertida e que realmente não me importo de ficar sozinha. Muito pelo contrário, inclusive, aprecio bastante períodos de solidão, mas eu imagino que até pessoas extrovertidas devam querer, em algum momento, um tempo para si, para ficar sozinha com seus pensamentos, e era algo que era impossível nesse cenário aqui. E além de tudo que ele comenta aqui, do trabalho impositivo e inútil, da privação da liberdade que eles tinham, dessa convivência forçada, tinha também alguns elementos de desumanização daquelas pessoas ali. Ele fala aqui da sopa que era servida, que ele ficou impressionado com o tanto de barata que havia naquela sopa. A roupa que os prisioneiros utilizavam eram lavadas também numa água extremamente suja, havia muitas pulgas ali naquele ambiente. Ele fala que no verão era um negócio praticamente insuportável, eles não tinham muito acesso a banho também, e quando tinham era um negócio horroroso. Para vocês terem noção, tem um capítulo aqui que é dedicado a esse momento do banho, e o narrador fala algo como: se a gente chegar no inferno um dia, eu tenho certeza que vai ser algo muito semelhante a isso aqui. A descrição que o Dostoiévski faz, inclusive, nesse capítulo do banho, é um negócio que, tá de parabéns. Inclusive, o Paulo Bezerra coloca aqui na introdução que esse capítulo do banho é comparado a um certo capítulo de Inferno, a primeira parte da Divina Comédia de Dante Alighieri, e é algo realmente muito chocante de se ler. Nem mesmo o hospital tinha condições higiênicas adequadas. E aí, conforme o Gorianchikov vai se acostumando ao seu entorno, observando as coisas ali, ele começa a prestar mais atenção no indivíduo, porque ele olha para aquelas pessoas e vê que ali há uma riqueza de tipos sociais, são pessoas muito diferentes. Então, no começo parece ser um negócio meio homogêneo, ele fala: o pessoal aqui é muito esquisito, intriga para todo canto, confusão, o indivíduo não se destaca muito, mas depois ele vai prestando mais atenção nisso e vê que há uma baita de uma dualidade ali naquele contexto. E é uma coisa que o intriga, porque tá todo mundo ali numa prisão, ele espera que ali haja apenas o pior da sociedade, mas não é isso que ele vê. Dentro daquele ambiente tem, sim, pessoas muito mais que não demonstram remorso algum em relação aos crimes absurdos que cometeram, inclusive falam desses crimes como se fossem trivialidades, mas havia ali também pessoas extremamente generosas, pessoas sorridentes, pessoas que eram bondosas, e aí ele fica se perguntando: como isso é possível? Sobre isso, eu vou ler 2 trechinhos para vocês que estão neste livro aqui. A gente já fala mais sobre ele, mas o título é O Estilo de Dostoiévski. Olhem só. Entre os habitantes da Casa Morta, o escritor mostra também homens de extraordinária pureza moral e elevada evolução espiritual. Entre esses polos extremos, o da máxima perversão e o da elevação moral, há toda uma gama de variações psicológicas nas inúmeras imagens dos galés. O importante é que entre os galés mais incorrigíveis e terríveis, o escritor destaca o que há de humano.
demasiado humano. A simplicidade autêntica, a sinceridade, a capacidade de entregar-se a um divertimento despreocupado e até mesmo a bondade. E vendo que aquele conjunto de seres humanos não chega nem perto de ser algo homogêneo, muito pelo contrário, há uma diversidade tamanha ali, ele começa a fazer algumas reflexões sobre o sistema prisional. E essas são as minhas partes favoritas do livro. E aí eu não posso deixar de ler 2 trechinhos específicos para vocês. Prometo que já já eu paro de ler trechinho, mas é que, gente, isso aqui é maravilhoso. O que mais me ocupava era um pensamento que mais tarde me perseguiria obsessivamente durante toda a minha vida no presídio. Um pensamento em parte sem solução, e até hoje sem solução para mim. A desigualdade dos castigos pelos mesmos crimes. Em verdade, tão poucos crimes podem ser comparados entre si, nem aproximadamente. Por exemplo, 2 assassinatos. Pesam-se todas as circunstâncias de ambos os casos. Tanto a um quanto ao outro caso, aplica-se quase o mesmo castigo. Por outro lado, veja essa diferença entre os crimes. Um deles, por exemplo, matou um homem à toa, por nada, por uma cebola. Outro matou um libertino tirânico para salvar a honra de sua noiva, de sua irmã e de sua filha. E o que se vê? Um e outro são enviados aos mesmos trabalhos forçados. É verdade que variam os prazos de duração das penas aplicadas, mas variam relativamente pouco. Interrompemos o curso normal deste vídeo para avisar que tive um pequeno problema na gravação anterior, então cá estou num novo dia gravando esta parte do vídeo novamente. Que delícia! Mas não choremos pelo leite derramado e apenas demos continuidade ao que eu estava falando no dia anterior. Vamos lá. Então ele faz depois alusão também a uma outra diferença, olhem só, ainda na página 84. A diferença que existe nas próprias consequências do castigo. Veja-se um homem que definha nos trabalhos forçados, que se consome como uma vela. E veja-se outro que, antes de chegar aos trabalhos forçados, sequer sabia que nesse mundo existia uma vida tão animada, um clube tão agradável de camaradas audazes. Sim, porque tipos assim também vêm para o presídio. Eis, por exemplo, um homem cultivado, dotado de convicções evoluídas, de consciência, de coração. Antes que ele recebesse quaisquer castigos, uma simples dor que lhe afligisse o coração seria o bastante para matá-lo com seus tormentos. Ele mesmo se condena por seu crime, do modo mais implacável, mais impiedoso do que a mais severa das leis. Mas a seu lado, há outro que, em toda a sua vida de galé, nem pensou uma única vez no crime que cometeu. Acha até que estava com a razão. E também existem outros que cometem crimes de propósito, com a única finalidade de ir para a prisão e lá safar-se da vida em liberdade, incomparavelmente mais insuportável. Porque tinha gente que tinha uma existência tão sofrida fora do presídio, o trabalho tão pesado, que no presídio, pelo menos de início, o trabalho poderia parecer mais tranquilo, a pessoa pelo menos tinha a garantia de comida ali, porque os presidiários, mesmo que as condições da comida fossem horrorosas, pelo menos tinham refeições garantidas ao longo do dia. E é muito interessante ver como o narrador vai chegando a esses questionamentos, a essas conclusões, porque são coisas que a gente pode pensar no dia de hoje também. Então aqui ele vê essa questão de seres humanos tão distintos que cometeram, mesmos crimes, como por exemplo, um assassinato aqui. A gente tem 2 pessoas que cometeram um mesmo crime, um crime de assassinato. Mas será que a motivação foi a mesma? Como ele disse aqui, tem um que matou à toa, o outro matou para salvar a irmã. E aí você coloca pessoas com naturezas completamente diferentes para serem submetidas ao mesmo tipo de castigo. A ideia desse sistema seria aplicar um castigo homogêneo para todo mundo. Mas será que é homogêneo mesmo? E um outro ponto ainda mais grave, a ideia desse sistema, e ele coloca isso aqui, e é o que a gente tem hoje em dia, né, inclusive, é colocar o indivíduo ali, retirar aquele indivíduo que fez algo errado da sociedade, colocar num local mais isolado e ali supostamente reformar aquele indivíduo para que ele possa voltar ao convívio social. Será que um ambiente desse realmente é capaz de reformar alguém? Pois é, e aí não tarda até que o nosso narrador venha a se questionar o propósito de tudo aquilo ali que ele está vendo. E olhem só o que ele diz na página 46. É claro que as prisões e o sistema de trabalhos forçados não reeducam o criminoso. Eles apenas o castigam e salvaguardam a sociedade de futuros atentados dos facínoras contra sua paz. No próprio criminoso, a prisão e os mais intensos trabalhos forçados amplificam apenas o ódio, a sede de prazeres proibidos e uma terrível leviandade.
No entanto, tenho a firme convicção de que o famoso sistema de celas atinge apenas um objetivo, falso, aparente, enganador. Suga a seiva viva do homem, enerva-lhe a alma, debilita-a, assusta e depois nos apresenta uma múmia moralmente ressequida, um semilouco, como modelo de reeducação e arrependimento. Para quem queria ler mais sobre essa questão aqui, eu recomendo muito um livro bem pequenininho do Albert Camus chamado Reflexões sobre a Guilhotina. Já tem resenha aqui, inclusive, deixarei aqui no box de informações para vocês, porque o tema tratado lá no Camus tem bastante relação com o que o Dostoiévski trata aqui, e em diversos pontos eu penso que esses livros se complementam. Outro ponto interessante que ele levanta aqui é: será que o galé é mesmo o que a gente tem de pior na sociedade? Porque ele começa a olhar para as pessoas que aplicam as penas ali, como carrascos, por exemplo, como os militares que ficam ali fazendo a escolta dos presos, e ele vê que muitas vezes essas pessoas que estão ali para supostamente fazer-se cumprir a lei são piores do que os galés, encontram prazer em ver aqueles galés sofrendo. Tem um personagem, inclusive, que é apresentado no capítulo sobre o hospital, que é um personagem muito marcante, porque você vê nele o que existe de pior no ser humano. E através das reflexões que ele traz pra gente sobre o sistema prisional, sobre as pessoas que ele vê ali, a gente consegue ver o Dostoiévski delineando algumas características gerais da humanidade, e que são motivos aos quais o Dostoiévski retorna no livro inteiro. E eu queria enumerar alguns aqui. O primeiro que a gente consegue perceber muito bem é a questão da vitalidade. Lembra do que eu falei no começo do livro? Porque a casa, o presídio, podia parecer um lugar morto, mas ali havia muita vida. Você vê que apesar de tudo aquilo, todos aqueles elementos que servem para diminuir e esmagar o espírito daquelas pessoas, de toda a humilhação que elas sofrem diariamente, você vê que há uma sede de vida nelas, uma vitalidade muito grande. E essa vitalidade é tão grande que leva, inclusive, o ser humano a se adaptar há coisas que a gente nem imagina que alguém possa se adaptar. O próprio narrador, Gorianchikov, fala pra gente que ele imaginou que nunca ia conseguir se acostumar com as pulgas, mas ele vê que, apesar do incômodo, obviamente, que elas causam a ele, de certo modo, se acostumou com aquilo, bem como algumas outras condições às quais ele não imaginava poder se acostumar. Tem até um trechinho no começo do livro, eu dei uma procurada aqui, mas eu não consegui achar, que o narrador, Gorianchikov, diz algo como: o homem é um ser a que tudo se habitua. E penso essa ser a sua melhor definição. E aí ele mostra pra gente os elementos aos quais esses presos se aferram para seguir vivendo ali, e um deles, diria, o principal é o trabalho. Ele mostra ali que tem toda essa discussão que eu apresentei para vocês já do trabalho, né, do trabalho inútil, ser um sofrimento, etc. Mas o narrador fala em uma cena que chega a ser até bastante tocante, quando o carcereiro tranca a caserna onde eles viviam, e aí os presos ficam presos ali à noite até o dia seguinte. Ele fala que depois que eles são trancados, parece que eles voltam à vida. E aí eles começam a se dedicar a alguns trabalhos manuais, cada um faz um negocinho ali. Ele diz também que tem pessoas que chegam lá sem saber fazer nada e saem dali sabendo algum ofício, um artesão, por exemplo. E aí a gente consegue ver como o trabalho traz um propósito, traz um sentido à existência daquelas pessoas. Então o homem é esse ser cheio de vitalidade, um ser que é muito inclinado naturalmente ao labor, mas é principalmente um ser que tem sede por liberdade. O Dostoiévski discute aqui a temática da liberdade diversas vezes, muito da motivação daqueles indivíduos, esbarram no sentimento de liberdade que eles têm necessidade de sentir para seguir vivos. E sobre a liberdade eu vou recorrer a um trechinho aqui do Estilo de Dostoiévski novamente, olhem só. Como mostra Dostoiévski, a força da vida, a vontade de viver, é o elemento essencial que sustenta os galés em meio às condições de inumanidade e privações. Junto ao leitmotiv da extrema vitalidade e da força do hábito, desdobra-se outro leitmotiv, o do amor indestrutível do galé pela liberdade. A vontade de viver no homem é inseparável do seu amor pela liberdade. O autor se detém, como exemplo, no seguinte fato. Segundo suas observações, o galé tem pelo dinheiro uma avidez que chega ao espasmo, a perturbação do juízo. Inclusive, a gente vê esses galés que ficam lá trabalhando o mês inteiro, eles têm acesso a uma renda
E aí eles trabalham pensando nisso, e aí quando eles recebem esse dinheiro, eles simplesmente gastam tudo em, por exemplo, bebida. E aí o narrador faz até uma provocação, mas, poxa, a pessoa que faz isso, será que tem realmente amor ao dinheiro que ela ganha, amor à vida? Mas esse é o jeito dela de sentir uma liberdade, porque aí ela tá fazendo com o dinheiro dela o que ela bem quer. Às vezes ele começa a farrear e torra numa noitinha tudo que juntara com tantas privações. Como explicar tais atos notoriamente irracionais? O que, então, está acima do dinheiro para o detento? A liberdade, ou ao menos alguma ilusão de liberdade. E o que não se dá pela liberdade? Qual milionário que, com a forca lhe apertando a garganta, não daria todos os seus milhões por um pouco de ar? Pois é, minha gente, não à toa, este livro aqui causou um baita de um rebuliço na Rússia à época de seu lançamento. A Rússia, Império Russo, União Soviética, etc., infelizmente deram muito material para esse tipo de livro, então de memórias de prisão, relatos do que aconteciam em campos de trabalhos forçados, em gulags. Pensando aqui brevemente, já me vieram 4 nomes de grandes obras que tratam desse mesmo tema, mas aqui no Dostoiévski a gente tem o primeiro grande exemplo desse tipo de obra. Até porque, apesar de este livro ser categorizado como um romance, o romance é só um véu ali que cobre a real experiência do Dostoiévski em seus anos de trabalho forçado. Tanto que, depois de um tempo do lançamento do livro, fizeram uma comparação do que a gente tem narrado aqui, de situações, personagens, etc., com os registros da fortaleza de Omsk, que foi onde Dostoiévski ficou preso. E aí, em praticamente tudo, eles encontraram correspondências. Então, liam aqui, esse personagem é esse aqui, que tem essa história aqui mesmo. Ou seja, um romance peronomútil. Muitos olham para este livro aqui como um documento histórico mesmo, e foi este o livro responsável por fazer a população, em geral, abrir os olhos para aquela realidade dos campos de trabalhos forçados, e assim fazendo com que elas questionassem esse sistema prisional, bem como a questão da justiça como um todo na Rússia. E já que eu falei desse ponto do romance peronomútil, eu queria colocar alguns pontos de atenção para quem pretende ler este livro aqui. Primeiro ponto é que, como eu mencionei no comecinho do vídeo, a gente fez uma leitura conjunta deste livro lá no clubinho, e algumas pessoas falaram que ficaram um pouco decepcionadas com o livro porque esperavam que fosse um romance bem clássico de Dostoiévski. E primeiro ponto, a gente não tem muitos elementos romanescos aqui, eles são deixados bem de lado, inclusive, eu diria. E isso mais porque o Dostoiévski coloca aqui essa questão da ficção muito provavelmente por conta da censura. A censura, à época em que este livro saiu, apesar de estar um pouco mais frouxa, digamos, tem até uns relatos sobre isso aqui nos apêndices da editora 34, ainda vigorava, e muitos autores se utilizavam da ficção para retratar elementos reais da realidade e colocar algumas críticas ali, porque qualquer coisa, isso aqui é um romance, é uma ficção, não é algo de verdade. Tanto que tem um gênero que se popularizou muito nessa época na Rússia, que é o gênero do sketch. E tem até mesmo quem inclua este livro aqui nessa tradição. Também tem o famoso Memórias de um Caçador, do Turgenev, sobre o qual nós já conversamos aqui, e também os contos maravilhosos de Tolstói, a trinca dos contos de Sebastopol, que fazem parte, então, desse gênero aí, que seria o sketch. Então, isso sobre o romance. Agora, sobre o romance filosófico, que é uma marca muito grande do Dostoiévski, aí a gente tem que falar um pouquinho também, porque este aqui, do ponto de vista artístico, talvez seja o livro mais diferentão do Dostoiévski. Tanto que eu até comentei aqui com vocês no vídeo que saiu na quinta, de leituras do mês, que aqui eu descobri uma faceta muito diferente do Dostoiévski, porque geralmente nos livros do Dostoiévski, bom, pelo menos os que eu li, que incluem Crime e Castigo, que dizem ser, muitos aí, pelo menos dizem ser a obra-prima dele, a gente não vê muita descrição de ambiente externo, por exemplo. O Dostoiévski está muito mais voltado para a psique dos personagens, porque acontece dentro de cada um deles, principalmente do Raskolnikov. E aqui a gente até tem essa análise psicológica, mas não é tão profunda como a que a gente vê em Crime e Castigo, Memórias do Subsolo ou coisas do tipo. Então, eu imagino que quem vá ler este livro aqui esperando um romance filosófico do Dostoiévski clássico, vai se decepcionar, porque não é o que a gente tem aqui. Inclusive, até vendo as opiniões da galera lá na leitura conjunta, eu
praticamente confirmei a minha teoria de que quem gosta do romance classicão filosófico do Dostoiévski talvez não goste muito deste livro aqui, talvez fique um pouco decepcionado com ele. Então eu queria colocar isso aqui para vocês irem com as expectativas adequadas, ler este livro. E imagino que o contrário seja verdadeiro, ou seja, quem não curte tanto o romance filosófico clássico de Dostoiévski, aquele que, meu Deus do céu, te faz sentir como se você estivesse ficando maluco junto com Raskolnikov, aí talvez você vá adorar Escritos da Casa Morta. Penso, inclusive, ter sido esse o meu caso, porque eu, apesar de admirar o que Dostoiévski faz em seus romances mais filosóficos, não sou muito fã, não é um tipo de leitura que eu costumo apreciar. E eu amei isso aqui, virou meu livro favorito do Dostoiévski, que me desculpem os fãs de Crime e Castigo. Só que apesar de a gente ter tido essa galera que ficou decepcionada, porque queria ver o Dostoiévski classicão aqui, etc., acho que a gente teve um ponto, todo mundo ali em comum, que é: esta leitura vale muito a pena. E ainda que você prefira o Dostoiévski mais classicão, eu estou inventando essa denominação aqui, né? Dostoiévski classicão. Enfim, ainda que você prefira o Dostoiévski que a gente vê em Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, etc., eu acredito que vale muito a pena ler este livro, porque, na minha humilde opinião, e também na opinião de uma galera bem mais gabaritada do que eu para falar sobre isso, aqui está a gênese do romance filosófico do Dostoiévski. Ele mesmo, aqui nos apêndices da editora 84, a gente tem uma carta que o Dostoiévski escreve, e ele mesmo relata que esse período que ele passou na prisão foi essencial para que ele se fizesse alguns questionamentos que possibilitaram as obras futuras dele. Então é ali, em meio àquele ambiente tão opressor, que ele aprende a se voltar para dentro de si e começa a se perguntar algumas coisas, fazer alguns questionamentos que ele vai desenvolver posteriormente na sua obra. Tanto que quem já leu algumas coisas do Dostoiévski e vai ler isto aqui, com certeza vai pegar aqui, putz, esse personagem aqui é a gênese de fulano. Ou, eu acho que ainda mais que os personagens, as temáticas que são trabalhadas na obra do Dostoiévski, porque nós tem um momento aqui em que é descrito o problema do crime, que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, essa aqui é a problemática todinha que o Dostoiévski vai desenvolver lá no Raskolnikov, em Crime e Castigo. Olhem só aqui o que o Dostoiévski diz sobre esse período. Espiritualmente só, eu revia toda a minha vida pregressa, examinava tudo até os ínfimos detalhes, refletia sobre todo o meu passado, fazia um auto-julgamento implacável e severo e, vez por outra, até abençoava o destino por me haver concedido aquela solidão, sem a qual não teria feito esse auto-julgamento nem essa revisão de minha vida pregressa. Aliás, ouso dizer, galera aí que é fã de Dostoiévski, que já leu bastante, comentem aqui se vocês concordam com isso ou não, mas ouso dizer que esta aqui seria uma excelente porta de entrada para a obra do Dostoiévski. Eu, inclusive, gostaria muito de ter começado a ler Dostoiévski por Escritos da Casa Morta em vez de Crime e Castigo. Eu acho que eu teria aproveitado melhor Crime e Castigo, inclusive, se eu tivesse lido isto aqui antes. Mas tô só cuspindo ideia aí. Qualquer coisa, coloquem aí nos comentários se vocês concordam ou discordam. E aí, queria comentar também, por fim, pra gente encerrar este vídeo gigantesco, sobre os textos complementares que eu li sobre este livro. Começando, então, com os apêndices que a gente tem na própria edição da editora 34. Aqui a gente tem um prefácio, que é escrito pelo tradutor, Paulo Bezerra, e temos 3 textos de apêndices, sendo eles Carta ao Censor, que é o Dostoiévski tentando convencer o censor de que o livro não constituiria um incentivo para que as pessoas fossem para a prisão, porque, sim, tem gente que é capaz de pensar esse tipo de coisa. Aí a gente tem Dostoiévski e Durov na prisão de Omsk, de Pyotr Martyanov, não deve falar assim, mas enfim, que fala um pouco mais da experiência do Dostoiévski na prisão. Aí a gente tem também do Alexander Miliukov, um excerto de um texto chamado Memórias. O Alexander era amigo tanto do Dostoiévski como do irmão dele. Aí ele fala desse período que o Dostoiévski passou na prisão também, fala de algumas coisas que ele Dostoiévski, havia contado para o Alexander, mas que acabaram não sendo colocadas aqui em Memórias do Subsolo, eu já estou confundindo, em Escritos
da Casa Morta. E por fim temos o Pós-Fácil de Konstantin Moltulski, que foi o meu texto favorito do apêndice. É muito elucidativo, ele fala dessa questão da liberdade, do narrador que ele coloca aqui, das motivações do Dostoiévski com este livro, sério, interessantíssimo. Esta edição aqui da 34 é primorosa. Aí eu li também o texto que está contido neste livro aqui, sobre Escritos da Casa Morta. Este aqui é O Estilo de Dostoiévski, de Nikolai Tyrkov, e eu amei o texto que tem aqui. Sério, maravilhoso. Eu acho que foi a coisa, talvez o que eu mais gostei de ler sobre Escritos da Casa Morta. Aliás, recomendo muito isto aqui para quem é fã da obra de Dostoiévski, quer entender mais, porque aqui há vários textos sobre livros do Dostoiévski. Então a gente tem Gente Pobre, A Senhoria, Escritos da Casa Morta, Humilhados e Ofendidos, Memórias do Subsolo. E aí, além do Escritos da Casa Morta, eu li também o texto aqui sobre Memórias do Subsolo e eu adorei. Tem de Crime e Castigo também, que eu acho que eu vou dar uma lidinha depois, talvez quando eu for reler Crime e Castigo, porque decidi que relerei este livro um dia, depois da experiência que eu tive aqui. Veremos, quem sabe a gente faz até um vídeo para este canal. Mas enfim, textos maravilhosos esses que eu li, imagino que os outros devam ser do mesmo nível, então fica a recomendação aí para vocês. E nesse texto que tem aqui sobre Escritos da Casa Morta, ele bate muito nessa tecla de que Escritos da Casa Morta seria a pedra de toque da obra subsequente do autor. Fala da importância que Escritos da Casa Morta tem na obra de Dostoiévski e como a crítica costuma deixar esse livro mais de lado, porém injustamente. E por fim eu li também a parte daquela biografia do Dostoiévski em 5 volumes, se eu não me engano. Eu vou deixar a capa do volume aqui porque eu não lembro se é no fim do 2º volume ou no início do 3º volume. Não lembro bem, mas vou deixar aqui qualquer coisa, tá? Que a gente tem uma parte dedicada à análise de Escritos da Casa Morta. E o texto é muito legal. Principalmente para quem ficou incomodado com o fato de o Dostoiévski não ter colocado tanto do narrador ali, no sentido de que o narrador, ali o Goriankov, está muito mais como um observador do que uma parte ativa. Ele, por exemplo, não fala, putz, me senti muito mal vendo isso aqui, não sei o quê. Ele tá mais relatando as coisas pra gente, sabe? E nessa parte da biografia do Dostoiévski, a gente tem uma análise bem legal sobre a figura do narrador ali. Ele também traz algumas hipóteses do porquê o Dostoiévski teria inserido o narrador, inclusive essa questão da censura que eu apontei pra vocês. Mas tem uma outra hipótese que eu também acho legal, de que colocar o narrador ali seria uma forma de isolar todo o resto. Então, colocar só uma parte da reação que o Dostoiévski teve ao contato com aquele ambiente e deixar o resto de lado, sabe? Para ele poder focar numa coisa só. E eu, particularmente, acho isso bem interessante e confesso que não senti muita falta de ver o que o narrador sentia especificamente. Eu acho que o que ele narra aqui já é tão forte, sabe? Que eu não senti uma necessidade de me conectar com o narrador, por exemplo, mas sei que pode ser o caso aí de alguns, então acho que entender as motivações por trás disso pode ajudar bastante. Ufa! Tô até com a boca seca aqui de tanto que eu falei. E ainda vou falar só mais um pouquinho, porque para encerrar este vídeo e tentar convencer aí, se eu não convenci ainda, você a ler Escritos da Casa Morta, queria ler um trechinho do texto que eu mais gostei de ler sobre esta obra, que está aqui no estilo de Dostoiévski. Em Escritos, já se revela a concepção de homem que mais tarde Dostoiévski elaboraria de forma ampla no romance filosófico. É em Escritos que Dostoiévski desenvolve pela primeira vez e integralmente sua antropologia. O homem contém tanto a possibilidade de uma inaudita degradação e deformação, quanto a possibilidade de uma renovação moral e um aperfeiçoamento sem fim. Contém potencialidades para os atos mais diversos e contraditórios e capacidade para tudo, para o bem e para o mal. O homem é um universo em forma reduzida e condensada. Escritos da Casa Morta acentua aqueles traços humanos predominantes e fundamentais que, segundo o autor, se manifestam de modo especialmente acentuado nas condições de vida dos galés, traços que, posteriormente, ocuparão o centro da obra de Dostoiévski. Não deixem de ler este baita livro. Ainda que não seja o seu Dostoiévski favorito, saiba que a leitura definitivamente vai valer muito a pena. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos!